Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para a gente conversar aqui sobre peças que integram o acervo do SEDOC à Tarde. Então, reportagens, fotografias. E hoje a gente está aqui com uma visita muito especial, que é o professor Francisco Sena. Mas ele vai se apresentar melhor, tá? Tudo bom, professor Francisco? Tudo bom, Cleidiana, Priscila, bom dia. Bom dia. Eu sou Francisco Sena, mais conhecido como Chico Sena, sou arquiteto de formação, especialista em restauro de monumentos e conjuntos históricos. Mas me tornei historiador da arquitetura por força da minha carreira universitária. Fiz concurso para a disciplina História da Arquitetura e durante 34 anos lecionei na universidade, me tornando um historiador da arquitetura. Portanto, envolvido com a história da cidade, eu diria assim, com todo o entendimento de um cidadão soteropolitano, voltando o seu olhar, não é crítico, mas o seu olhar estudioso sobre a cidade, mas sem nenhum preconceito, ou seja, um olhar aberto sobre a cidade, porque não é um olhar acadêmico de alguém que tem a formação de historiador, mas alguém que é arquiteto e lida com a cidade na sua evolução, no seu sentido evolutivo. Professor, no próximo dia 29 é aniversário de Salvador. A gente pode dizer que a Câmara Municipal de Salvador é o imóvel mais antigo da cidade, assim, o que guarda muito daquele traço da cidade inicial? Cleidiana, eu não diria o imóvel, eu diria a instituição. Porque o imóvel em si é a casa física. E essa casa física é uma construção que data de 1660. E é projeto de Frei Macário de São João. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito dele. Mas como instituição é a mais antiga, porque Tomé de Souza, quando aqui chegou para fundar uma povoação grande e forte e instalar um governo geral, ele teve que instalar uma casa de Câmara e Cadeia, que era a sede da administração pública aqui. Portanto, essa instituição existe desde 1549, senão Salvador não existiria. Nossa! É sabido... Essa instituição. É instituição. E naquele quarteirão. Só que imagine uma cidade... Salvador não foi fundada como cidade, era uma povoação grande e forte, uma fortaleza. A fortaleza é São Salvador da Bahia. Foi um projeto militar de domínio português, de colonização portuguesa aqui, quando o rei Dom Manuel I, Dom Manuel I não, o rei Dom João III, filho do Manuel I, ele retoma a capitania da Bahia de Todos Santos, cujo donatário tinha morrido e sido devorado pela antropofagia tupinambá na ilha Itaparica, isso em 1546, e ele desapropria esta capitania da família, dos seus herdeiros, indeniza a viúva e os filhos, e toma essa capitania de volta para o reino. E ela passa a ser capitania de Sua Majestade. Então o Brasil, que tinha 15 capitanias hereditárias, passa a ter 14 e uma capitania de Sua Majestade sem donatário, sem sucessão hereditária. E aí ele resolve, por recomendação do Conde de Castanheira, do Antônio de Ataíde, que era um grande conselheiro do rei, fundar um governo geral aqui. Já tinha havido uma tentativa de governo geral no Brasil, com Martim Afonso de Souza, em 1531, em São Vicente, que fundou a Vila de São Vicente, mas que, na verdade, nunca se instalou esse governo geral. Então, de fato, o primeiro governo geral foi Tomé de Souza. Ele aqui chegando em 1549, após a escolha do sítio, que é esse promontório da Sé, e construção digamos assim, de uma ladeira para poder ligar as naus que estavam ancoradas no chamado porto da cidade, que foi a ladeira da Conceição, que a gente chama da Conceição da Praia. Ele constrói digamos assim, uma pequena fortaleza numa paliçada e uma única praça na cidade, que seria uma praça de governança, e onde foi construída a Casa da Câmara e Cadeia, o Paço dos Governadores, o Pelourinho de frente à Câmara e Cadeia. Em 1609 foi inaugurado a Casa da Relação, que equivale hoje ao TJ, que é o Tribunal de Justiça, que é a primeira casa de relação do continente americano, das três Américas. Isso é a quando? mais antiga, 1609. E um fato curioso, eu já vou acrescentar aqui. O padre Antônio Vieira, que veio para a Bahia criança ainda, muito jovem, ele veio para cá trazido por seus familiares, seus pais, cujo pai foi designado pelo rei de Portugal para ser um dos desembargadores fundadores da Casa da Relação. Por isso a vinda do menino Antônio Vieira, que se tornou padre Antônio Vieira. Então, Tomé de Souza, quando implantou a cidade, ele trouxe consigo uma instituição portuguesa assistencialista, que foi criada em 1498 pela rainha Dona Leonor, chamada Santa Casa de Misericórdia.
porque era fundamental a instalação dessa instituição, porque é ela que cuidava dos mortos, ela que cuidava dos enfermos, ela que cuidava da assistência social, ela que cuidava da questão de creche, de orfanato, de hospital, de cemitério e assim por diante. Então, é sabido hoje que as duas instituições mais antigas de Salvador e ainda existentes e em sítio muito próximo são a Casa da Câmara e Cadeia e a Santa Casa da Misericórdia. E, coincidentemente, ironia da história, mas fato interessante, é que as duas edificações, então, que hoje existem, ambas são projetos do mesmo arquiteto no século XVII, Frei Macário São João, porque foi um arquiteto trazido, catalão, portanto, da região da Catalunha, na Espanha, trazido no século XVII para a Bahia pelo abade do Mosteiro de São Bento, para reconstrução, projeto de um novo mosteiro com a nova igreja. Com a abadia, complexo, aquele complexo. E ele chegando a Salvador, ele depois se converte, ele se torna frei. Então ele passa a ser Frei Macário de São João, o arquiteto Macário passa a ser Frei Macário de São João. E ele projeta o complexo de São Bento, o complexo de Santa Teresa, que hoje é o Museu de Arte Sacra, a Casa da Câmara e Cadeia e a Santa Casa de Misericórdia, e uma igreja no Recôncavo Baiano, no município de Santo Amaro, que hoje já não existe mais, é ruína total. Então esse foi o mais importante arquiteto da época, e construções monumentais, sólidas, em cantaria, né? Não barrocas, construções, na verdade, ditas maneiristas, que é uma transição do Renascimento para o Barroco, mas muito mais próximas ao classicismo do que ao Barroco, e com essa monumentalidade assobradada. A Casa da Câmara e Cadeia, ela data de 1660, mas em 1696 foi acrescentada aquela torre no centro. Porque ela tinha todo o pavilhão, mas não tinha a torre completa. Então a torre foi acrescentada com o sino, né? Então foi o último grande acréscimo que ela teve de volumétrico. No mais foram reformas de decoração, de revestimento, de uma série de outras, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante na nossa conversa. Mas aquele sítio, desde um sobrado, desde uma casinha pequena, depois um pequeno sobrado, com casas geminadas ao lado, então foi se conquistando todo o quarteirão, até que no século XVII, com esse projeto do Frei Macário, ela ocupa o quarteirão com essa monumentalidade, com essa dignidade, com essa imponência necessária a uma casa de Câmara e Cadeia de uma cidade que foi a primeira capital do Brasil. E o Frei Macário, ele continuou vinculado à Ordem Beneditina? Ele era beneditino, morreu aqui na Bahia, continuou vinculado à Ordem, foi enterrado no Mosteiro de São Bento, e o Frei Macário é considerado assim, o mais importante arquiteto que passou no século XVII aqui na Bahia, dentre outros grandes, mas ele é o mais importante pelo conjunto de sua obra e pela importância dessas edificações. E quais foram, professor, as principais fases da construção da Câmara? Olha, entre 1549 e 1660, houve pequenas construções que eu não tenho notícia aqui de datas, sim, até se tornar um pequeno sobradinho, mas um sobradinho na proporção de uma residência, nada muito significativo. A Casa de Câmara e Cadeia é uma instituição de governança. Se você instala uma vila em colônia portuguesa ou no próprio Portugal, para instalar a vila você tem necessariamente que ter 3 edificações. Uma é a Casa da Câmara e Cadeia, onde se reúne a Câmara Municipal, porque em Portugal não existe até hoje a figura do prefeito. E a figura do prefeito, no nosso país, só passa a existir na era republicana. E depois da era Vargas, inclusive. Porque tem o intendente, né? Teve o intendente, então era a Câmara que governava a cidade. A cidade tinha 2 câmaras, então tinha a Câmara Municipal e o Senado da Câmara. O nosso Senado da Câmara, ele funcionou, a última instalação dele foi na Praça da Piedade, naquele prédio que foi o Colégio Águia recentemente, ali na esquina da Piedade. Do lado do Gabinete Português de Leitura. Cujo prédio, aquele que Seabra cortou no meio. Que Seabra cortou no meio e que hoje pertence ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Pois bem, e a figura da intendência é criada na República e na era Vargas a figura do prefeito. Portanto, quem governava a cidade era a Câmara Municipal. Em Portugal é assim. O governante municipal é o presidente da Câmara e cada vereador tem um cargo de secretaria. Então é o vereador da cultura, o vereador da finança, o vereador disso, aquilo. Então o presidente da Câmara, ele não escolhe qualquer pessoa para administrar a cidade, ele escolhe dentre os edis da Câmara, cada um ocupando uma pasta para a governança. E aqui também era assim. Portanto, era a casa principal de governança da cidade. Ao lado dela,
já também desde 1549, Tomé de Souza constrói o Paço dos Governadores, que era a residência do governador, com o seu palácio de despacho. E esse Paço dos Governadores, ele tinha a função de residência e de despacho, né? Ou seja, de trabalho também. Mas isso para a administração maior, administração em termos de Brasil, de governo geral do Brasil. A administração municipal cabia à Câmara e Cadeia, a administração de governo geral cabia ao Paço dos Governadores. E nessa praça, o Pelourinho fazia parte do conjunto da Câmara e Cadeia, porque era de lei ter um Pelourinho defronte à Câmara e Cadeia, porque a Câmara e Cadeia tinha também o poder de justiça. E a justiça era aplicada em algumas instâncias, e uma das instâncias era o Pelourinho diante da Câmara. Então, começa por aí. A grande reforma que existiu depois de 1696, que é a Constituição da Torre, foi em 1887. Francisco de Azevedo Caminhoá, um arquiteto Caminhoá, como é conhecido, ele realiza um projeto de neoclassização da Câmara, ou seja, de revestimento da fachada da Câmara com elementos neoclássicos, com modenaturas, quer dizer, com rebocos, com relevos neoclássicos, com platibanda. O sino vai ser substituído por um relógio. Ela passa a ter novos gradis neoclássicos em substituição aos gradis de ferro batido anteriores. Então, essa neoclassização que foi feita em todo o centro histórico da cidade, como o Palácio Rio Branco, que não era Palácio Rio Branco, o Paço dos Governadores, vai ser neoclassizado também. A Câmara em 1887, o Palácio em 1890. Como o prédio da Câmara foi de 1660, o outro de 1663. Foi restituída a sua fisionomia original. Ou seja, nada foi acrescentado, senão retirado aquilo que tinha sido acrescentado. Nossa, é o inverso. É o que a gente inverso. normalmente vê, né? É o inverso. Então, a platibanda, os gradis novos, o reboco, o revestimento, e por debaixo apareceu toda a cantaria, tudo aquilo que era do século XVII. Então, aquilo foi restaurado, o sino foi restituído no seu local original, onde estava o relógio, e foi inaugurado festivamente como a restauração. E foi nessa época dessa restauração que o governo local, então, que o governador era Antônio Carlos Magalhães, ele faz a implosão do quarteirão da Biblioteca Pública e da Imprensa Oficial, e que tinha a delegacia de polícia também, para ali criar garagem e salas como se fossem escritórios dos vereadores, não é? Então, e como em cima dessa garagem estavam vazio, ele projetou uma praça que não foi urbanizada, como a gente conversou antes, mas que o povo apelidou de Cemitério Sucupira, porque era a época da novela O Bem Amado, né? E que depois, no governo da gestão do prefeito Mário Kertz, foi construído aquele prédio, o Projeto Lelé, para ser provisório, porque é um prédio desmontável, até que a sede da prefeitura finalmente fosse construída com a sua forma final, para ocupar todo o quarteirão. Então, essa é uma síntese da história. Ela ou seja, ela felizmente se preservou esse edifício, porque muitos do centro histórico foram, digamos assim, destruídos por uma razão ou outra, como é o caso do Palácio Rio Branco, que foi bombardeado em 1912. Não é? E hoje nós temos a volumetria dele, mas já não temos a fisionomia dele, que era um edifício assobradado magnífico, que fazia um conjunto muito harmonioso com a Câmara e Cadeia. Professor, tem muitas histórias na Câmara, né? Por exemplo, em Rebelião Escrava no Brasil, um dos episódios, né, um trabalho magnífico de João José Reis, ele vai contar, né, um episódio muito interessante que parte da rebelião está ali, né, se concentra porque era a tentativa de liberar Pacífico Licutã, um líder malê, né? Ou seja, um líder muçulmano. E eles tentaram libertar, ele estava preso ali. Sim. Então, muita gente se assusta às vezes, mas preso na Câmara, no edifício da Câmara. Ali também, num pátio da Câmara, tem uma pedra onde tem uma inscrição dando autorização para que os presos possam beber água de uma fonte. Então, assim, a Câmara tem essa característica, ela teve essa característica também de cadeia, também, que é muito pouco conhecida. Então, essas histórias, o senhor já contou várias histórias aqui, né? Mas essas características também da Câmara, espaço de cidadania, mas também que foi cadeia, né? É porque o prédio se chamava Casa da Câmara e Cadeia. Então, você tem isso em Cachoeira, em Santa Mária, São Francisco do Conde, então, todas as vilas, você tem Rio de Contas, ou seja, todas as vilas do período colonial, enquanto havia o domínio português de governança antes da independência do Brasil, as câmaras todas tinham a cadeia embaixo, inclusive um lado feminino e um lado masculino,
como é o caso de Salvador. A Câmara Municipal de Santo Amaro lembra muito a de Salvador em sua tipologia arquitetônica. Né? Pois bem, então o que é que acontecia? Haviam quatro categorias de criminalização, ou seja, de punição. A mais leve era do pelourinho. Por que eu digo a mais leve? Porque o pelourinho era para a punição de pequenos delitos que ocorriam na rua. Então, quem cometia, por exemplo, uma briga na rua, vamos dizer assim, uma facada que se deu na rua, ou um furto na rua, então, quem cometeu esse delito era julgado pela Câmara e era colocado, amarrado no pelourinho para escárnio público. Esse escárnio público poderia ser acompanhado de algumas chicotadas da época, a depender da gravidade desse delito. Eu não chamo nem de crime aí, porque era um delito. Mas quem cometia quase a totalidade desses delitos de rua eram os escravizados, que eram aqueles que andavam na rua. Ou não é? libertos, né? Ou libertos. Então, ficou conhecido como o pelourinho sendo um elemento do período da escravatura, mas não é da escravatura. A função dele era do delito julgado pela Câmara. O segundo grau de delito era aquele que quem cometia ia para a prisão. E a prisão ficava embaixo da Câmara. A Câmara julgava, o prisioneiro ficava ali embaixo, e ali naquele pátio interno tinha justamente a fonte da água, tinha uma capela para a celebração religiosa e tinha a separação do lado dos homens e das mulheres. O terceiro grau de delito era o exílio para colônias distantes. Então, se mandava o exílio para colônias no norte do Brasil, na região da Amazônia, delito para colônias em África, ou seja, com dificuldade de retorno, até de sobrevivência mesmo. E a quarta instância de delito, que era a mais grave de todas, o julgamento, a pena era morte, então era enforcamento. E nós tínhamos duas praças de enforcamento na Bahia, que era ao largo da Porta Sul da cidade, hoje chamado Praça Castro Alves. Então ali, inclusive, tem litogravuras da época, tudo com a forca armada, e a Praça da Piedade, onde foram enforcados aqueles líderes da revolta dos alfaiates, os quatro. De Búzios, né? De Búzios, ou dos Sim, alfaiates, também, como dos chama, alfaiates. ou Inconfidência Baiana, não é? Inconfidência Baiana, ou Conjuração Ou Baiana, Conjuração são muitos Baiana, nomes. são muitos nomes para uma revolta muito pouco estudada, muito pouco divulgada e muito pouco, eu diria assim, valorizada no âmbito da conquista da nossa autonomia política, da nossa independência. É uma revolta republicana, porque tem o projeto da República É uma Baiense. revolta republicana, é uma revolta abolicionista, é revolta por direitos civis iguais, é revolta por salários, é revolta por independência, é a mais completa em termos de ideologia, muito mais ampla no sentido político do que a Inconfidência Mineira, que era revolta contra o fisco, que é como se fosse a revolta contra o Ministério da Fazenda hoje em dia. Pois bem, e com muito mais mártires do que o Tiradentes, que foi um só enforcado, aqui foram 4. Tiradentes foi esquartejado, os 4 foram esquartejados aqui. Então a gente precisa colocar no patamar da história, no local devido, essas revoltas aqui. Então a Câmara Municipal, como ela legislava, então ela tinha poder sobre essas instâncias de punição. Tá certo? Até que chegou a Casa da Relação. A Casa da Relação levou uma década em construção, edificação, ela ficava onde hoje é o elevador Lacerda. E ela tinha um passadiço ligando com o Paço dos Governadores. Ela foi inaugurada em 1609. Então, 3 anos antes, em 1606, em função da importância da Casa da Relação, que era uma instância superior de julgamento à Câmara Municipal, foi retirado o pelourinho da Praça Municipal. E ele foi transferido para o Largo do Terreiro de Jesus. E ficou ali durante 125 anos no Terreiro de Jesus. Até que os jesuítas conseguiram que ele fosse retirado, removido de lá, para um outro espaço da cidade, porque estava incomodando a celebração eucarística, estava incomodando o colégio e tudo mais. Então ele foi transferido para o Largo da Porta Sul da cidade. Então ele ficou por cerca de 80 anos, mais ou menos, no que hoje é a Praça Castro Alves. E aí veio a construção do Teatro São João. E como tem um teatro lúdico importante do ponto de vista do lazer, com o pelourinho à sua frente. Então ele foi retirado de lá, pouco antes da inauguração do Teatro São João, e transferido para o Largo da Porta Norte, que hoje é chamado Largo do Pelourinho, onde ficou 28 anos. Nossa, então ali é o lugar... É o último lugar e onde ele menos permaneceu. Ele permaneceu, só no Terreiro de Jesus ele permaneceu 125 anos, na Praça Castro Alves 80 anos, na Praça Municipal muito tempo. E ali só 28, mas com 28 anos. Mas como foi o último sítio dele, então, e sabe o motivo da sua retirada? O Brasil se tornou independente e a Bahia constituiu sua independência em 1823. O cortejo da independência, que parte da Lapinha, ele sobe a ladeira do Pelourinho
rumo à Catedral Basílica, onde se celebra o Tedéu e ali se encerrava o culto. Então, a comissão que organizava os festejos fez uma solicitação formal à Câmara Municipal que retirasse daquele largo, onde passava o cortejo da independência da Bahia, um símbolo da colonização portuguesa, porque ali estava gravado na parte superior a coroa de Portugal e ali era da governança portuguesa. Então, ele foi retirado por essa solicitação do cortejo do 2 de julho, da organização. E em 1835, então, ele foi retirado definitivamente da cidade. E ali é o Largo de Nossa Senhora do Rosário, por causa da Igreja do Rosário. Largo do Pelourinho é um cognome popular, na verdade. Sim. Não é? E então, ali é o Largo de Nossa Senhora, ou Largo da Porta Norte da cidade, como tinha o Largo da Porta Sul da cidade. Então, são histórias que têm que ser contadas de uma forma de vista, de entendimento, da percepção do conjunto dela, né? Por que isso aconteceu em determinada circunstância, em determinado local. Mas a Câmara tinha voz ativa sobre o Pelourinho. Nossa, gente, assim, olha, professor, que aula, né? E é tão interessante entender, né, as instituições, né? Como o senhor diz, né? Não é apenas... Tem a história do imóvel, mas a história da instituição, né, que é fantástica. Né? O que é que a gente vê aqui? Uma instituição que está ali desde a fundação da cidade, né, e que vai mudando da importância de acordo com a própria dinâmica histórica da cidade. Né? Isso é fantástico. Né? Toda a participação política, o envolvimento político e tudo mais, não tem nada mais importante do que a Câmara. É a Câmara quem julga a Prefeitura, é a Câmara quem aprova os projetos. A Câmara é a instância maior, na verdade. Um órgão executivo, outro órgão legislativo, órgão fiscalizador. Agora, só para encerrar, uma outra coisa importante da Câmara, do ponto de vista religioso, é que o nosso padroeiro da cidade é São Francisco Xavier. E ele foi padroeiro em 1686, a pedido dos jesuítas e por bula papal. Mas em 1855, quando da epidemia da cólera morbus, a Câmara tornou ele padroeiro oficial da cidade via decreto municipal e se obrigando a custear e a patrocinar e a realizar os festejos do padroeiro. Então, a festa de São Francisco Xavier, a imagem sai da Catedral Basílica, vai para a Câmara, passa a noite lá e é trazida pelos edis, pelo presidente da Câmara, pelos vereadores, em procissão na Rua da Misericórdia, Terreiro de Jesus, e uma festividade religiosa na Catedral Basílica. Então, a Câmara legisla também sobre esses fatos e ela, digamos assim, conta a história da cidade através dos seus decretos. Pois é, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde é sempre assim, informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Professor, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Parabéns a vocês pelo trabalho realizado, por todo esse cuidado com a memória e com a história da nossa cidade. Também agradeço pela presença, professor. Espero que você venha outras vezes para a gente falar sobre mais coisas. Tem muito o que falar sobre essa cidade. Imagino, só você está lembrando de muito só agora. E aí, gente, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado. O seu convite é uma ordem.